Kátia, nesse momento, existem no Congresso Nacional duas propostas do governo federal que vão nessa linha defendida por Lula de cobrar mais imposto de quem é mais rico. Uma dessas propostas taxa os chamados fundos exclusivos. São operações feitas aqui dentro do Brasil, em geral, por famílias. A outra proposta cobra imposto de renda dos lucros auferidos no exterior através de empresas conhecidas como offshore. Nos dois casos, segundo alguns números do Ministério da Fazenda, a gente está falando de um total aproximado de 62 mil pessoas que seriam atingidas com essas taxações, e cada uma delas tem um patrimônio médio de 24 milhões de reais. Então, não estamos falando de bagrinhos, estamos falando de tubarões. A pergunta aqui é: o Congresso Nacional, que já nesse ano deu demonstrações por duas vezes de que não concorda com propostas do governo de aumentar impostos, o Congresso se sensibiliza? O que é preciso fazer para convencer o Congresso a aderir a essa pregação de maior justiça fiscal e de renda? Olha, eu vou trazer dois pontos para mim que me parecem muito importantes para a. Eu nem sei se é a sensibilização, porque a gente tem muitos desafios de sensibilização no Congresso, né? Assim, em termos das oportunidades de sensibilização. Eu diria mais expressão mesmo. Uma é a pressão da sociedade, é a pressão dos diferentes setores, é a pressão dos sindicatos, é a pressão de movimentos de mulheres, de movimentos negros, de movimentos ambientalista, de vários setores da sociedade que pressionem o Congresso para dizer: nós precisamos acabar com essa vergonha nacional. Ou seja, todo esse número desse investimento que fica dentro de uma mesma família, gente, isso é um absurdo. Isso é realmente um absurdo. Isso causa indignação, é de uma injustiça muito grande. Então, a pressão social, ela é uma pressão muito necessária. E aproveito para explicar aqui que esse ano o Congresso Nacional, por duas vezes, já fez corpo mole e não aprovou propostas que o governo tinha para cobrar mais imposto dos mais ricos. Uma era na mudança do chamado Tribunal dos Impostos, o CARF, uma medida provisória com essa mudança no CARF perdeu validade, depois a ideia ressuscitou na forma de projeto de lei e, enfim, o projeto de lei foi aprovado. E a taxação das offshores, que hoje é um projeto de lei no Congresso, também foi enviada ao Congresso na forma de uma medida provisória, que igualmente perdeu validade por corpo mole do Congresso, comandado por Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E tem essa ideia aqui no Brasil, muitas vezes, e a gente já escutou isso, né? De que o dinheiro, quando vai para o governo, não é bem empregado. Né? Esse argumento de que pagar mais imposto, etc., o dinheiro não vai ser bem empregado, tem a questão da corrupção, tem a questão da eficiência, né? O tema da eficiência, ele está sempre muito presente quando você está nesse universo, desse patamar de riqueza e de privilégios. Então, você tem essas apostas. Acontece que nada substitui uma política pública em um país com tamanha desigualdade como o Brasil. Porque a política pública, ela não é só para aqueles escolhidos que estão ali tendo uma formação especial, tendo um treinamento diferenciado, não. A política pública, a nossa política pública no Brasil, ela tem esse princípio da universalidade. O que seria de nós na Covid-19 sem o Sistema Único de Saúde? O que seria de nós sem o Sistema Nacional da Assistência Social, do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional? Todas políticas, construções que foram feitas coletivamente e que, sim, têm um princípio de olhar ao conjunto da sociedade. Então, as políticas públicas, elas precisam, sim, serem financiadas. Com certeza, você pode ter um gasto mais eficiente. Você pode melhorar
sem dúvida alguma, as formas como os recursos são aplicados. Mas o grande problema do Brasil não é a ineficiência de gasto. O grande problema do Brasil é essa desigualdade entre aqueles que pagam e os que não pagam, a evasão fiscal, né? Então, a gente tem vários elementos que fazem com que esses setores privilegiados eles têm uma posição muito diferenciada. E aí eu acho que é um chamamento também para essas pessoas, né? Porque a gente não está falando que essas pessoas são más por princípio, não é isso, mas é trazer a essas pessoas essa referência das políticas públicas, essa perspectiva de cidadania, onde há uma contribuição. E se não há uma contribuição direta, pelo menos que se reduzam os privilégios, ao menos reduzir os privilégios. Não pagar imposto sobre lucros e dividendos é um absurdo. O fato de que até recentemente qualquer pessoa que fosse um fusquinha, eu ainda sou da época do fusquinha, né? Que fosse um fusquinha ali que pagasse o seu IPVA e um super helicóptero ultramoderno, uma super lancha não pagasse imposto, isso é absolutamente injusto. Não tem nada que justifique por que quem comprava helicóptero e lancha não pagava o imposto de circulação desse veículo. Não tem nada que justifique isso, a não ser o fato de que é um grupo de privilegiados. Então, isso aí não é nem pagar mais imposto, isso aí é pagar o imposto devido. Nós estamos falando de imposto devido à sociedade. E isso, para mim, é um ponto de responsabilidade aos milionários do nosso país. Kátia, aqui mais comentários que vêm do público, em seguida uma pergunta também. A Gisele Saviani diz: isso é uma vergonha, por isso temos tantos miseráveis. Quando tem uma concentração de renda na mão de poucos, claro que vai faltar para muitos. Aí, o Hermógenes Saviani Filho, que é o irmão da Gisele, diz assim: o povo não está na rua, entre outras coisas, porque o presidente, que é um líder de massa, não faz qualquer chamamento a favor dessa taxação das grandes fortunas. E agora emendo com a pergunta, que é do Carlos Almeida, que tem a ver com esse comentário do Hermógenes. Kátia, esse tipo de situação de tanta desigualdade só se resolve com o povo na rua? Esse tipo de situação, eu vou começar por esse ponto, tá? Esse tipo de situação tem muitas abordagens, né? Existem pessoas que acreditam que é o povo na rua. Eu acredito que o povo na rua é muito importante, mas isso somente também não é suficiente, porque existem espaços que o povo na rua ele não afeta esses espaços. Existe uma camada de privilégios que não faz diferença o povo na rua. Não estou falando do Congresso, eu estou falando algo que está fora do espaço do Congresso, do Executivo. Eu estou falando dessa influência que ocorre de grandes setores econômicos que passam diretamente, que vão ali diretamente no Executivo, que vão ali diretamente no Legislativo, e nem sempre com muita transparência, né? Mas eu diria que as negociações, as conversas, o diálogo, as alianças setoriais desde a perspectiva da sociedade civil, esse momento quando a gente vai começar em breve, né, a tal da segunda etapa da reforma tributária, que a primeira foi focada no consumo, ainda que já tenha esses projetos de lei que já estão sendo colocados, mas tem muito mais coisa para fazer em termos de progressividade do nosso sistema tributário. Seguramente, uma aliança de influência política dentro do Congresso Nacional, que coloque sindicatos, acadêmicos, não, diferentes setores, pequenas e médias empresas, tem um potencial de aliança na sociedade, porque a injustiça do nosso sistema tributário, ela afeta a maioria da população. Então, existe um potencial aí também, para além das pessoas na rua se mobilizando, as pessoas também estarem no Congresso. Mas eu queria chamar mais uma atenção. Nós precisamos acabar com o pensamento único
dentro da grande mídia nacional com relação ao caminho econômico do nosso país. Essa coisa, esse endeusamento do mercado, o fato de que os economistas, na maioria, que são entrevistados em grandes canais de televisão, de notícias, isso tem que parar. Eu acho, assim, às vezes eu fico observando, né, que a imprensa sempre tem essa coisa dos dois lados e tudo. Eu sempre achei, assim, sempre me incomodou profundamente o lado de escutar o golpismo, né, porque o golpismo, golpe é ilegal, golpe é golpe, e não tem o que escutar, tem que atuar com relação ao golpe. Mas no tema econômico, de enfrentamento das desigualdades, de tributação das riquezas, onde está a diversidade de economista, de pensamento? O pensamento que sai de São Paulo, o pensamento que vai no Nordeste, que vai no Norte, né? O pensamento que sai de um mundo acadêmico que monopoliza, né? E isso é muito ruim, porque você está sempre ouvindo notícias e sempre a mesma conversa. O mercado vai ficar nervoso, mas não pode taxar porque o investimento vai fugir, porque as pessoas vão tirar o dinheiro do Brasil. Já tem dinheiro fora do Brasil, um montão de dinheiro fora do Brasil. Né? A gente precisa trazer esse dinheiro para o Brasil e trazer, ter mais transparência, né? E fazer com que haja uma maior justiça na forma da distribuição dos custos, né? Desses tributos todos. Esse argumento que você mencionou, André, de que não tem que pagar mais imposto e que não vai permitir cobrar mais imposto, nós queremos redistribuir quem paga imposto hoje, porque hoje quem paga mais imposto é a maioria da população brasileira, é as pessoas em situação de pobreza, são as pessoas classe média. Essas são as pessoas que pagam mais imposto. Nós queremos que os outros paguem o imposto que eles não estão pagando. É isso.